Êxodo 30, a partir do versículo 34. Todos acharam? O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes essências perfumadas: resina perfumada, ônica, gálbano e incenso puro, todas em quantidades iguais. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte do incenso até virar pó e coloque-o diante das tábuas do testemunho na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no santo para o Senhor. E o versículo 38, quem fizer um incenso semelhante para usufruir a sua fragrância, será eliminado do seu povo. Pai, eu te agradeço, Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de meditar na Tua Palavra. Peço que o Senhor possa nos conduzir nessa manhã e fazer com que o nosso coração receba essa palavra, para que saiamos daqui transformados com uma porção da palavra do Senhor, da Tua presença, para mais uma semana. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto do Antigo Testamento. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que essa palavra em específico, ela é uma aula que eu tirei da nossa escola de ministros. Nós temos uma aula que é sobre essa palavra aqui. E quando o Bispo Fernando me chamou para ministrar, eu estava orando, pedindo um tema para o Senhor, e Deus me levou a essa aula que a gente faz para as pessoas que participam de Ministério de Louvor. E eu creio que é um tema interessante para nós abordarmos hoje aqui, porque essa palavra, ela fala sobre adoração. E Êxodo, principalmente o capítulo 30, ele é um capítulo que fala, onde Deus traz algumas especificações para Moisés, de como algumas coisas deveriam ser feitas. Primeiro, Deus fala sobre o altar de queimar incenso, como que deveria ser feito, como que deveria ser fabricado. Depois Deus fala sobre o censo demográfico que seria feito do povo. E depois Deus fala também sobre o óleo para a unção das coisas do tabernáculo. E por fim, Deus fala sobre o incenso sagrado que deveria ser feito. Então Deus traz várias especificações. O livro de Êxodo inteiro fala sobre essas especificações que deveriam ser feitas. Mas a primeira coisa que eu quero refletir com você é que o Velho Testamento, ele serve para nós como um espelho, que mostra e revela as coisas no Novo Testamento. Se você ler Êxodo e depois você ler o livro de Hebreus, por exemplo, você vai ver que são quase como se fossem respostas diretamente relacionadas umas com as outras, porque a Bíblia, ela é cheia dessas conexões. É um livro que se conecta de Gênesis a Apocalipse. Então, às vezes nós lemos textos como esse aqui, você está lendo lá no seu plano diário de leitura da Bíblia, e às vezes você fica meio sem entender, poxa, mas o que isso significa? Por que isso está aqui? E eu tenho algo dentro de mim, um conceito que eu trago para a minha vida, que a Bíblia é o livro mais importante, mais sagrado e mais divino que Deus nos deixou, é o nosso manual de vida. Então, se uma vírgula está naquele momento, naquele lugar, é porque ela tem um propósito para estar ali. A palavra de Deus é o nosso guia, inspirada pelo Espírito Santo para nos conduzir. Você crê nisso? Amém? Então nós vamos seguir. E esse texto, ele fala especificamente sobre adoração. E eu gostaria de refletir com você algo bacana sobre adoração. Se eu perguntar aqui para cada um de nós o que significa adoração, nós vamos ter várias respostas diferentes. E de certa forma, cada um tem a sua adoração na sua pessoalidade, no seu íntimo, no seu interior. Mas eu gostaria de refletir com você, porque adoração, do sentido original do hebraico, ela representa uma palavra chamada avodá. E avodá significa, traduzindo literalmente, representa servir ou serviço. Então, adoração, no sentido hebraico, no primeiro sentido original, está intimamente relacionada com servir. E o que isso significa para nós? Porque talvez para você, o que é adoração? Adoração é o que nós acabamos de fazer aqui. Tivemos um momento de adoração. E realmente nós tivemos um momento de adoração. Mas a adoração, ela não se resume somente ao que nós fizemos aqui. A adoração, ela vai muito além, porque a adoração na realidade é um estilo de vida.
Como nós falamos, se a adoração, o seu significado original, íntimo, está ligado com o serviço, quando você serve pessoas, você está adorando a Deus também. Quando você chegou, você tinha pessoas lá no estacionamento te recepcionando, dizendo: olha, estaciona aqui, coloca desse jeito, vai mais para trás, mais para frente. Aquelas pessoas estavam adorando a Deus através do seu serviço a outras pessoas. Quando você chegou aqui, tinha uma pessoa ali na porta te recepcionando, dizendo: olha, seja bem-vindo, mais um domingo estamos aqui. Tinha gente aqui no café, tantas outras pessoas que estavam servindo aqui. Essas pessoas estavam adorando a Deus através do seu serviço. Tem um livro que eu li uma vez, e eu indico para você, se você quiser ler, porque é muito bacana. O livro se chama A Revolução no Voluntariado. Esse livro é um livro pequenininho, no máximo, acho que 120 páginas. E esse livro conta a história de um pastor nos Estados Unidos, que ele tinha uma igreja pequena, média, e essa igreja dele, ele percebeu que as pessoas tinham uma dificuldade de entender que elas podiam usar aquilo que elas sabiam fazer para glorificar o Senhor, usar a favor do reino de Deus. Ele percebeu que as pessoas achavam que ministério era louvor e palavra. Fora isso, não existe mais nada. E ele criou uma ideia, teve uma ideia, e ele, num determinado culto, ele falou: olha, eu quero chamar todos os mecânicos da igreja. No final do culto nós vamos ter quem trabalha com mecânica aí, nós vamos fazer uma reunião no final do culto. Ele apresentou um projeto para esses mecânicos. Uma vez por semana eles se reuniam na igreja e eles consertavam de graça os carros dos irmãos que tinham problema. Depois ele reuniu os jardineiros, a galera que trabalhava com jardinagem na igreja, e colocou aquela galera para uma vez por semana fazer trabalho de jardinagem na igreja, na casa dos irmãos. E assim ele foi pegando várias pessoas que talvez pudessem se sentir deslocadas, porque ou não canta, não toca, não prega, então eu não tenho nada para fazer, né? E essas pessoas começaram a servir e automaticamente começaram a gerar dentro de si o sentimento de que estavam adorando a Deus através daquilo que estavam fazendo. O que eu quero falar para você nessa manhã, a primeira coisa que eu quero te falar, é que talvez você venha para a igreja e não há problema em você vir e você frequentar e você se sentir confortável em estar frequentando, mas todos nós temos um senso de que a gente pode fazer algo a mais para o Senhor. Todos nós podemos fazer. Você concorda comigo que tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor, ainda assim comparado com o que Ele fez por nós, não é nada? Você concorda com isso? Então todos nós temos alguma função. Pastor, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar. Você sabe levar uma xícara numa mesa? Eu sou meio desastrado, não consigo. A minha mulher briga muito comigo em casa. Eu sujo não, né? Eu consigo fazer a proeza de deixar a pia do banheiro toda molhada. Eu não sei como, mas eu levo bronca toda a vida por isso. Mas eu sei tocar, então eu faço isso. Mas às vezes talvez você não sabe cantar, não sabe pregar, mas você é uma pessoa que tem uma comunicação maravilhosa. Você pode recepcionar pessoas. Eu já não tenho esse dom de estar lá recepcionando pessoas, sabe, conseguir ser... Pastor Tom, vou dar um exemplo. Pastor Tom é uma pessoa ótima para isso, consegue agregar todo mundo, conhecer todo mundo, está lá, porque Deus colocou isso sobre ele. Você entende o que eu quero dizer? Deus colocou algo específico sobre a sua vida, e talvez você está aí achando: não, mas o que eu sei fazer, eu acho que eu não consigo aplicar para adorar o Senhor. E você consegue sim, lembre, a adoração está intimamente ligada com servir. Talvez o seu maior ato de adoração vai ser sair daqui hoje e passear com a tua família, ter um tempo de qualidade com a tua família, servindo os teus, servindo a tua família. Então entenda que enquanto você está servindo pessoas, você está servindo a Deus também. Amém? Você entendeu o que eu quis dizer? Glória a Deus. Então nós vamos partir aqui mesmo para a palavra agora. E a primeira coisa que eu quero também deixar claro é que nós vamos falar hoje, o tema dessa mensagem é o incenso sagrado que Deus mandou fazer. Só que o incenso, ele é diferente do óleo de ungir, porque Deus mandou fazer um óleo para a unção dos itens que faziam parte do tabernáculo. E aquele óleo, ele era usado para ungir as coisas que estavam lá no tabernáculo. Nós temos aqui um óleo que nós usamos para ungir as pessoas. Só que esse óleo, ele é para isso, para ungir pessoas. Agora, o incenso, ele não poderia ser usado para ungir pessoas. O incenso, ele era usado para ofertar ao Senhor, somente ao Senhor. Então grava isso na tua mente, que daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer com isso. A partir do versículo 34 aqui, Deus coloca 3 especiarias específicas que deveriam ser utilizadas. A primeira era estoraque,
Algumas versões não colocam um nome específico, mas a primeira especiaria era estoraque, a segunda especiaria era a ônica e a terceira especiaria era o gálbano. E quando eu estava montando a aula da escola para falar com o pessoal sobre isso, e eu fui mergulhando no significado de cada uma dessas especiarias, eu achei aquilo fantástico, muda a nossa concepção de adoração, e eu gostaria de mergulhar nesse conteúdo com você. Então, Deus manda fazer um incenso e manda pegar 3 especiarias e misturar essas especiarias que fariam um cheiro agradável que subiria até o Senhor. E a primeira especiaria que Deus manda eles usarem é estoraque. Estoraque é um arbusto de origem asiática que produz uma resina aromática. Só que tem um detalhe. É um arbusto, uma planta. Como que você faz para chegar na seiva, no líquido de uma planta? O que você tem que fazer? Você tem que cortar, tentar espremer, tentar amassar, né? Geralmente é assim. Estoraque tem uma especificidade. Ela goteja espontaneamente. Você olha lá e ela está lá gotejando, caindo as gotas, de forma espontânea. E a primeira lição que nós devemos aprender sobre a adoração é: a adoração não pode ser forçada, a adoração precisa de espontaneidade. Todas as vezes que você tenta forçar algo, o negócio trava. Quem lida um pouco com o ministério de louvor vai entender do que eu estou falando. Quando o louvor tenta forçar um negócio, parece que passaram um cadeado assim, e sabe que porta que Deus fecha, ninguém abre, porta que Deus abre, ninguém fecha, e quando começa a tentar forçar, não vai. Porque a adoração precisa de espontaneidade. Essa planta, esse arbusto, ele exala esse cheiro enquanto ele está gotejando de forma espontânea. E o que eu quero refletir com você nesse momento é que muita gente pode cantar, pode pregar, pode falar muito bem, mas não está cheirando. Esse incenso, como eu falei para você, ele era para o Senhor, ele não era para os homens. Era somente para o Senhor, é para Deus cheirar. Então, aqui nesse caso, como eu falei para você, o Antigo Testamento, ele é um espelho que revela para o Novo Testamento. O que é um incenso? Nós somos esse incenso que exala essa adoração ao Senhor. Então, enquanto nós estamos aqui adorando, eu conjecturo Deus lá de cima, fazendo assim: o Tom está me adorando, estou sentindo o cheiro. Sabe por quê? Porque quando você tem um bom perfume, ele perfuma toda a casa. Vou te dar um exemplo clássico. Você vai chegar em casa daqui a pouco, vai ter um vizinho teu com um carvãozinho na grelha, um carvãozinho na brasa, vai colocar um pedacinho de gordurinha, vai infestar a vizinhança toda, e você vai ficar assim: tem alguém fazendo uma carninha agora. Não é um cheiro bom, não é um cheiro gostoso, não dá aquela, às vezes até aquela raiva que tu está ali comendo aquele pão com margarina. Meu irmão, é a mesma coisa. Deus está lá de cima sentindo aquele cheiro. Está subindo a adoração, mas tem um grande problema: quando você tenta forçar, não sobe cheiro. E aí Deus está querendo te cheirar, mas não tem cheiro de nada. Não é nem que o cheiro está ruim, mas não sobe, não está subindo. Então a primeira lição que eu quero aprender junto com você hoje é que uma adoração genuína precisa primeiramente de espontaneidade. Anote isso no seu coração, no teu bloco de notas, no teu caderno. A adoração genuína precisa ser espontânea. É por isso que lá em João 4:21, Jesus diz que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. E essa adoração em espírito e em verdade, ela produz um cheiro agradável que sobe até o Senhor. Essa adoração, ela acontece quando nós nos juntamos, quando nós, no nosso quarto, sabe, tem vezes que você está servindo tanto, fazendo tanta coisa, mas você parece que só parou de exalar aquele cheiro. E o que você precisa é ir para o teu quarto, fechar a porta do teu quarto, e ali você não vai pedir nada, você não vai reclamar de nada, você só vai exalar, adorar o Senhor, agradar ao Senhor, sabe? Eu acho que não tem momento melhor quando você vai para a presença do Senhor e você não vai pedir nada, você não vai clamar por nada, você só vai ali passar um tempo com o Senhor, sabe? Passar tempo com Jesus, passar tempo com Ele, passar tempo com o nosso Criador.
Quando você gosta de alguém, você gosta de passar tempo com essa pessoa. Quando você ama alguém, quando você ama a presença daquela pessoa, você investe tempo naquilo. Hoje, o que é de mais precioso que nós temos, acima do dinheiro inclusive, é o tempo. Se você retira tempo para passar com alguém, é porque você verdadeiramente ama aquela pessoa. Tempo é muito precioso hoje. E às vezes nós tiramos tempo para todo mundo. Tem tempo para o trabalho, tem tempo para a família, obviamente tem que ter, mas tem tempo para o lazer, mas não tem tempo para Jesus. E às vezes Jesus só está lá e fala assim, agora vai subir, e não vem. Não vem às vezes até porque está faltando só uma coisa, está faltando ser espontâneo, está faltando, deixa eu te explicar o que seria o espontâneo, sabe? Você não vir para a igreja porque, domingo eu tenho que ir na igreja, eu vou lá bater meu ponto lá atrás, lá no CI, Senhor, hoje eu fui, essa semana eu preciso disso, não, você vem porque você ama estar na presença do Senhor. Isso não se trata nem só sobre vir para a igreja, porque vir para a igreja é a ponta do iceberg. É no teu dia a dia, é você acordar e falar, Senhor, hoje o meu dia é para o Senhor. O trabalho que eu vou exercer na minha empresa hoje é para o Senhor. A forma como eu vou tratar a minha família hoje é para glorificar o nome do Senhor. E assim você vai adorando a Ele de maneira espontânea. Amém? Você entende o que eu estou falando? Então, gente, são 3 pontos. O primeiro ponto é, adoração precisa de espontaneidade. A segunda substância, a segunda fragrância que Deus pede para ser usada é a ônica. E a ônica é uma substância retirada de conchas ou moluscos marinhos, que para liberar o seu aroma precisava ser queimada. E aqui tem 2 pontos que eu quero refletir com você. O primeiro é, a adoração precisa de espontaneidade e precisa de profundidade, porque para conseguir alcançar essa substância, eles precisavam mergulhar em águas profundas. Quando eu falo de profundidade, eu falo de intimidade. Todos nós aqui temos alguém que a gente sabe que pode correr quando o calo aperta. Quando eu era um pouquinho mais novo, tinha talvez até algumas pessoas vão conhecer aqui, tinha uma irmã que a gente conhecia, a irmã Mari, mãe do Josias, que era aqui do SEI. E ela era uma mulher de Deus, assim, mulher, profeta, chega lá, ela revela o teu CPF, tudo é uma mulher, não, é brincadeiras à parte, ela é uma mulher de Deus, assim, com todas as letras, sabe? E ela meu Deus, não tem o que falar. E sempre que dava algum BO com alguém, pode ver que está lá na casa da irmã Mari, foi lá, pediu uma oração, e não tem nenhum problema quanto a isso, não tem nenhum problema. Agora, a pergunta que eu faço para você é, será que Deus não te deu a mesma liberdade que Ele deu para a irmã Mari? Será que você não pode fluir no mesmo nível de intimidade que eu estou usando a irmã Mari como um exemplo, mas entendo o que eu estou falando, você não pode fluir nesse mesmo nível? Não existe nenhum super-herói dentro da fé. O único intermediador entre Deus e os homens é Jesus. As nossas orações sobem igual. Às vezes a gente acha que alguns estão mais altos, daí a oração sobe mais fácil. Não, meu irmão, você só precisa de intimidade. Quanto mais intimidade você tem com alguém, mais você conhece aquela pessoa. Eu vou fazer 4 anos de casado. Hoje, com a intimidade que eu tenho com a minha esposa, eu conheço coisas dela que quando a gente namorava, eu não fazia ideia. Só que com a intimidade essas coisas vão se revelando. Tem coisas que você... por exemplo, se eu estou no mercado, eu estou no caixa, e aí o caixa vem, quando tu chega no caixa, eles colocam lá a tentação, o sneaker, o batom, o chocolatinho. Eu sei que o sneaker branco, ela ama o sneaker branco. Então eu vou lá, eu compro porque eu sei que ela gosta, eu sei que vai fazer ela feliz. Ela pode estar num dia não tão legal, mas vai fazer ela feliz. O que me faz ter esse conhecimento? É a intimidade. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai conhecer coisas sobre Ele, mais você vai ser essa pessoa estilo a irmã Mari. Mais você vai conseguir entender as coisas acontecendo ao teu redor. Por quê? Porque você vai ter uma vida de oração. Aqui é um ponto muito importante. Não existe intimidade com Deus sem oração. Oração, gente, é a comunicação, é a chave. Sem comunicação você não consegue conhecer a pessoa. Sabe, eu tenho, quando eu morava na minha mãe, tinha um vizinho que todo dia, quando eu ia para a escola, ia trabalhar,
Ele acordava cedo, pegava o passarinho dele, ia para frente da casa. Todo mundo conhece alguém, um senhor assim, né? O seu Acácio. A única coisa que eu sei sobre ele é que o nome dele é seu Acácio. E eu passava por ele todos os dias, e a única, nesses 25 anos de vida que eu tenho, a única troca de palavras que eu tive com ele foi essa aqui, ó. Eu não sei o sobrenome do seu Acácio, eu não sei quantos filhos o seu Acácio tem, mas porque a comunicação era limitada. Eu só trocava, não era nem uma palavra, era uma expressão, um som que eu trocava com ele. Como que eu vou conhecer ele assim? Parece engraçado, mas às vezes a nossa vida com Deus está desse jeito. A gente passa, como que você vai conhecer? Como que você vai conhecer os segredos do Senhor? E deixa eu te falar, Deus está lá sedento para sentir esse cheirinho dessa adoração subindo, esse aroma subindo, e aí tu está passando, crie intimidade com Jesus, crie um ambiente, sabe? Às vezes a gente dificulta porque a gente pensa que para conseguir ter intimidade você vai precisar fazer rituais e coisas extraordinárias. Não, você só precisa conversar com o Senhor, conversar com Ele. Eu estou com um bebezinho, meu filho vai fazer 1 ano agora, e a gente está numa luta. Quem é pai aqui de criança pequena vai entender o que eu estou falando, porque todo mundo fala que você não pode dar tela, e realmente não pode dar tela, mas tem hora que tem que dar tela, não adianta, não tem como, eu já te aviso. E a gente tenta achar as melhores opções nesse sentido, para que a tela não seja tão prejudicial, e a gente achou um desenho cristão para ele ver, e o nome do desenho é Aventura do Theo ainda, que é o nome dele. E ontem eu estava vendo o desenho junto com ele, e eu achei muito interessante que o Theo do desenho estava explicando como que deveria se orar ao Senhor. Ele falou, olha, você tem que falar com sinceridade, você tem que falar o que você está sentindo, falando para uma criança, você tem que falar o que você está sentindo, você tem que dizer para o Senhor como que você está naquele dia, conversar. Oração é uma conversa. O problema é que às vezes a gente quer fazer da oração um discurso da pós-presidencial. Excelentíssimo Senhor, magnânimo, intocável, inenarrável. É conversa, gente. Como você conversa com a tua esposa, ali é o momento de você abrir teu coração, de você falar as coisas, de você ter intimidade com Jesus. Quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, mais dele você vai conhecer, mais experiências você vai ter com Jesus. Então, a adoração precisa de espontaneidade e precisa de profundidade. Só que tem um outro ponto interessante dessa substância da ônica, que acontece o seguinte: quando eles pegavam ela, não dava simplesmente para jogar ela e ela já soltar o cheiro, não era assim que funcionava. Ela precisava de mais uma etapa, ela precisava ser queimada. Antes de ser queimada, o cheiro dela inclusive não era nem agradável, mas depois que ela era queimada, ela começava a produzir um cheiro agradável. Em algum momento você vai precisar se queimar um pouquinho. E é aí que a gente vai nessa caminhada com o Senhor, e a gente começa a conhecer mais dele, você vai tendo mais intimidade com ele, e as coisas também, a gente pode pensar que as coisas a partir dali vão ser maravilhosas, vão ser únicas, perfeitas, e a verdade é que em alguns momentos a coisa vai apertar, e você vai ter que se queimar um pouquinho. Eu já te adianto. Jesus já nos disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter que se queimar um pouquinho mesmo. Olha só o que Jesus disse em João 12:24. Em verdade lhes digo que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quer dar fruto? Quem quer dar fruto? Você vai ter que morrer um pouquinho. Teu ego vai ter que morrer um pouquinho. As mentirinhas vão ter que morrer, os viciozinhos vão ter que morrer, sabe aquela vontade de fazer um pecadinho gospel vai ter que morrer. Muita coisa vai ter que morrer, muita coisa vai ter que ser queimada. O fogo prova tudo. Mas quando você queimar, quando você começar a queimar todas essas coisas que não agradam ao Senhor, o cheiro começa a subir diante dele. E é um cheiro de adoração puro, santo, maravilhoso, que agrada ao Senhor. Então, entenda que às vezes você vai estar passando por provações, você vai estar passando por momentos difíceis na tua vida, e esses momentos vão fazer com que suba até o Senhor uma adoração
poderosa, maravilhosa. Tem um hino da harpa, eu sou da época da harpa, eu tenho 25, mas eu cantei muito hino da harpa. E tem um hino da harpa que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em dias de tribulação. Sabe aquele dia difícil que está tudo dando errado? É ali, aquele é o momento de você chegar perto do Senhor. Aquele é o momento, sabe quando você tem aquele diagnóstico que você olha e fala: não, Senhor, por quê? Porque esse quase um convite de Deus te chamando. Esse é o momento. Aquela situação que você olha: mas Senhor, por que está acontecendo agora, nesse momento? É nesses dias de tribulação que a adoração sobe mais pura ainda, porque você começa a chegar perto do Senhor, não querendo que Ele faça X ou Y, mas você chega porque você precisa dEle, você precisa da presença de alguém, você precisa de alguém te abraçando, você precisa sentir alguém perto de você. E como nós falamos, quem é esse? É Jesus. A adoração precisa de espontaneidade, de profundidade, e um coração adorador precisa se queimar para extrair essa fragrância, para extrair esse cheiro que agrada ao Senhor. E o último item que Deus pede para eles é o gálbano. Então nós já falamos do estoraque, já falamos da ônix, agora vamos falar do gálbano. E o gálbano é uma resina extraída de uma planta persa sempre verde com canais oleíferos, olha só, de onde se extrai um perfume medicinal e aromático quando cortado ou ralado. Gálbano é uma resina que, para que ela pudesse soltar aquele cheiro, ela precisava ser triturada, quebrada, amassada, bem pisada. Não tem azeite sem prensa, não tem vinho sem imprensa, e também não tem adoração sem prensa. Você vai ter que ser quebrado, vai ter que ser amassado, vai ter que ser triturado. Só que são nesses momentos que a tua adoração, ela começa a se tornar tão pura, tão santa, tão agradável ao Senhor. Olha só o que diz Salmo 51, capítulo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. A adoração precisa de espontaneidade, a adoração precisa de profundidade, e a adoração precisa de quebrantamento. Esse salmo em questão que nós lemos aqui é o salmo de Davi. Após Davi cometer o pecado com Batseba, e a oração dele de perdão, de pedido, de arrependimento é essa. E nessa oração ele fala: Senhor, não tires de mim o teu espírito, não arranques de mim o teu espírito. Eu sempre falo isso, eu acho fantástico, porque é um homem, um rei da principal nação da terra naquele momento, o rei mais poderoso da terra naquele momento, e ele não se importa com o seu reino, ele não se importa com o seu trono, ele não se importa com os bens que ele tinha, com tudo que ele tinha, ele deixa para trás, e a única coisa que ele fala: Senhor, não tires de mim o teu espírito. Porque no final de tudo, o que nós temos de mais precioso é o Senhor. Nós cantamos uma música, que é a última música, ela é poderosa. Nós falamos: Senhor, eu não te troco por nada, não tem espaço para mais nada. E a nossa vida precisa disso. Eu posso perder os meus bens, eu posso perder tudo que eu tenho, que eu acho que é valioso, mas eu não posso perder de jeito nenhum, de maneira nenhuma, a presença do Senhor sobre a minha vida. A presença de Jesus é o que nós temos de mais precioso. Davi entendeu isso. E Davi entendeu que naquele momento ele estava sendo triturado, quebrado, mas a adoração estava subindo. A adoração estava saindo agradável ao Senhor. Porque ele entendeu isso que nós estamos falando. São nesses dias, é nesse momento. Uma vez eu já contei aqui, eu vou contar novamente. Uma vez eu estava aqui na igreja e eu recebi uma palavra, porque todo mundo gosta de receber palavra de bênção, né? Deus mandou te falar que daqui a 3 meses tu vai ter uma promoção no teu trabalho. Quem não gosta de receber uma palavra dessa, né? Deus mandou falar que sabe aquela bênção lá que tu está orando, não sei o que, tá chegando. Aí tu, glória, glória. Todo mundo ama receber essas palavras, né? Mas tem também as palavras que não agradam tanto. E aquela palavra de prevenção. E uma vez eu recebi uma palavra dessa. Uma pessoa chegou perto de mim para me entregar uma palavra, e eu já me preparei, né? Vem coisa boa aí, né? Tem coisa boa chegando. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim: Gustavo,
Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar, e essa palavra, Deus mandou te dizer que tu vai passar por um tempo bem complicado, vai passar por um deserto. Aí, desabrocha, poxa, eu estava querendo a bênção, não estava esperando a bênção. Tu vai passar por um deserto, cara, vai passar por um tempo difícil. Mas o Senhor é contigo, e Deus vai ser contigo até o final desse tempo, persevera. E sabe qual que está o grande problema? Porque muitas vezes a gente para de prestar atenção quando fala que vem coisa ruim, dali para frente já não. E eu parei nessa aí, eu não fui até o final. Olha, cara, Deus vai ser contigo até o final, Deus vai contigo até o final. Eu parei nessa, vai vir um deserto aí. E aí o desespero toma conta, tu fica assim, meu Deus, o que vai acontecer, o que vai... E realmente aquele ano sim foi um ano, tudo que tinha para acontecer de errado aconteceu, foi um ano bem difícil, mas no final eu me apeguei naquela palavra, não, o Senhor vai estar comigo, eu me apeguei ao Senhor e o Senhor esteve comigo em todos os dias. Eu quero ler um texto para você que resume isso, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Os que perseveram até o final, esses têm promessas do Senhor. Porque todos nós vamos passar por esses momentos de dificuldade, momentos de deserto mesmo, mas, como nós lemos aqui, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por essas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. O que é você perseverar? É você ir até o final, sabendo que no final Jesus vai estar comigo, mesmo que eu morra, ainda assim Jesus estará comigo até o final. Mesmo que eu tenha que descer a sepultura, mesmo que dê tudo errado e eu chegue no final e eu morra, mas Jesus está comigo. Isso é perseverança. E aqueles que perseverarem até o final estarão com o Senhor no último dia, subirão com Ele aos ares e serão levados para uma eternidade junto com Ele. Uma vida de perseverança, uma vida entendendo que, sabe, eu vejo que nas visitas que eu já fiz a eventos missionários e de visitar lugares de muita pobreza e de muita dificuldade de vida, qualidade de vida, coisas assim que você vê e como que as pessoas conseguem viver naquele lugar, e você vê pessoas que conhecem a Jesus e perseveram em Jesus até o final naquela situação, e você fica, mas como que conseguem? Porque é só Jesus mesmo. Se não for Jesus, a pessoa não consegue aguentar, não tem como. Então é a presença de Jesus, é essa adoração que sobe até o Senhor, e é essa aprovação da fé que gera uma perseverança. Olha, está tudo caindo aqui ao meu redor, mas eu vou continuar crendo, eu vou continuar. Se Jesus falou, eu vou com Ele até o final, não tem mais volta, não tem mais volta. E Jesus hoje está chamando pessoas aqui para irem com Ele até o final, não tem mais volta. Eu vou me agarrar nesse Jesus, eu vou com Ele para onde precisar, porque daqui eu não volto mais, eu não largo mais. Quem se batizou aqui na igreja tem uma camisa que a frase é: eu não volto atrás, e essa é a verdade, eu não volto atrás. Se eu tomei a decisão, eu vou até o final com Ele, mesmo que eu morra, mas eu vou até o final, e se eu morrer, eu estarei com Ele. Então, meus irmãos, coloque algo no seu coração: nós somos esse incenso sagrado. A nossa adoração, quando feita da maneira correta, sobe até o Senhor. E essa adoração, ela precisa desses 3 pontos. Primeiro, espontaneidade. Segundo, profundidade. E terceiro, quebrantamento. Espontaneidade para quê? Para você fazer e você adorar o Senhor com aquilo que você tem, não imitando alguém, não fazendo porque, olha, o pastor tal, quando ele está no culto, eu já vi testemunho de pessoas assim, sabia? Novo convertido, e ele estava na dúvida, como é que eu faço para me portar no culto, né? E ele percebeu que tinha um pastor que fazia assim, levantava a mão assim, e aí ele, vou levantar a mão igual o pastor, então vou fazer assim. E tudo bem, né? Você está no início da fé, normal, mas comece a conhecer o Senhor por você mesmo. Tem as suas experiências com o Senhor, tem os seus momentos de secreto com Jesus, sabe? Tem o famoso quarto de guerra, tem o seu quarto de guerra, espontaneidade.
Adore com aquilo que Deus te entregou, com aquilo que Deus já colocou sobre você. Creia em algo. Deus colocou algo sobre você que é só teu. Não é meu, não é de pastor nenhum, é teu. Adore o Senhor com isso que Deus te deu, com a espontaneidade do teu coração. Segundo, adore com profundidade, conheça o Senhor, mergulhe nas Escrituras. Mergulhe nas Escrituras. Talvez você não vai conseguir já começar lendo 10 capítulos por dia, mas faz um plano de leitura da Bíblia, vai ler 4, 5 capítulos por dia, tira aquele tempo, cria o hábito. Depois que você criar o hábito, você vai ver que você vai querer mais, você vai querer conhecer mais. Profundidade, intimidade com Jesus, todos nós precisamos. Já pensou, você está na rua e alguém te pergunta sobre Jesus e você não conhece o suficiente dele para falar para alguém, porque você não tem intimidade? É como se alguém chegasse para mim e perguntasse sobre uma pessoa que como o seu Acácio, né? Já pensou alguém chegar para mim? Cara, como é que é o seu Acácio lá, a família dele? Cara, eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu passo por ele, Agora, se eu tenho intimidade, se eu conheço, se eu paro para conversar, se um dia eu tivesse parado lá e falar, o seu Acácio, tudo bem? Como é que está o senhor aí? Se eu fosse fomentando isso durante todos os dias, eu teria conhecimento para falar. Da mesma forma, essa intimidade ela precisa ser fomentada todos os dias, essa intimidade com Jesus, essa paixão por Jesus, é todos os dias que nós vamos cultivando isso, cultivando, produzindo. E por último, quebrantamento. Você entender que para que essa adoração suba agradável ao teu Senhor, você vai precisar se quebrar, você vai precisar em alguns momentos ser moído mesmo, literalmente. Porque são nesses momentos que você abandona a vaidade, são nesses momentos que você abandona aquilo que tem dentro de você. Uma oração que eu sempre faço ao Senhor, eu digo, Deus, tira tudo que tem relação somente comigo de dentro de mim e deixa só o que tem relação com o Senhor. Porque tudo que eu tenho dentro de mim, que faz parte de mim, que é meu, é ruim. Mas tudo que eu tiver, que vem do Senhor, é bom. Por isso que eu te falo, se você vê alguma coisa de bom em mim, não sou eu, não confunda, é Jesus na minha vida. Agora, se tu vê alguma coisa de ruim, aí sou eu mesmo. Aí, prazer, Gustavo. O pior dos pecadores, mas ainda assim amado por Jesus. É isso que nós precisamos, entender que nós precisamos ser cheios do Senhor todos os dias. Todos os dias, lembra que nós falamos da ônica, tem que queimar para subir o cheiro? Todos os dias vai ter que queimar alguma coisa dentro de mim. A inveja, a mentira, o medo, alguma coisa vai ter que ser queimada e isso vai sendo substituído por mais da presença de Deus. Quanto mais da presença de Deus você tiver, mais as suas palavras vão mudar, o teu jeito vai mudar, a forma como você trata as pessoas ao teu redor vai mudar. Amém? Você crê nisso? Quero chamar o Alan já para subir, que nós estamos indo para o final dessa palavra. E para finalizar essa mensagem, eu quero dizer para você que esse bom perfume de Jesus, nós temos o dever de exalar por onde nós passamos. E eu quero, para finalizar, pedir para você fazer uma autoanálise. Dá uma cheirada em você assim. Vê que cheiro que está saindo. Tem que cuidar, né? Às vezes, espiritualmente falando, se esse cheiro agrada ao Senhor ou não. Às vezes, Deus está só esperando sentir aquele cheirinho. Esse cheiro aqui eu conheço. Esse cheiro aqui eu sei de quem que é. E enquanto eu estava orando e pedindo ao Senhor o que o Senhor queria fazer para nós nessa manhã, qual que seria a mensagem, Deus trouxe algo para o meu coração. E para a gente finalizar, eu queria que nós fizéssemos um momento de adoração ao Senhor, adoração genuína, nós aplicando esses 3 pontos: espontaneidade, profundidade e quebrantamento. Eu não vou te chamar aqui para você pedir alguma coisa para Deus, eu não vou te chamar aqui para você trazer alguma pauta que você precise trazer. Senhor, eu preciso disso nessa semana. Isso você pode, depois na tua casa, vai lá no teu quarto, ora, realmente peça, o Senhor vai te dar, tenha fé. Mas eu queria nesse momento nós colocarmos aos pés do Senhor uma adoração, nos humilharmos em adoração, de verdade, nos humilharmos em adoração ao Senhor,
Primeira coisa é reconhecer que nós somos pecadores, nós precisamos da graça e da presença de Jesus, sabe? Reconhecer, Senhor, eu sou falho, me perdoa, Jesus, me perdoa. E depois, somente exalar esse perfume. É adoração, tudo isso que nós falamos, eu quero te adorar.